Estamos reunidos em comissão. Esta tarde é reunida a Comissão Legislação, Constituição, Legislação e Redação, atualmente presidida por mim, hoje com os vereadores Renato Moraes, Wilson do Povo e Fabrício Machado. Registramos a presença da vereadora Mônica e do vereador Ricardo Zambrana. Gostaria de pedir à técnica administrativa Débora para fazer a leitura da última ata, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 12ª reunião ordinária. Aos 26 dias do mês de março de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição e Finanças, vereadores Kleber Davi, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Sebastião Silvestre da Costa, Carlos Eduardo Correia Molina e Jorge Andrade. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno, a reunião foi presidida pelo vereador Kleber Davi. Havendo um número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 11ª reunião da Comissão de Constituição e de Finanças, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Após, o presidente passou a presidência ao vereador Renato Nascimento de Moraes para votação de parecer a projeto de sua autoria e o mesmo colocou em discussão e votação o seguinte parecer da Comissão de Constituição. Parecer do relator ao projeto de lei 4.278, que dispõe sobre a isenção de tarifa de transporte coletivo urbano às pessoas portadoras de neoplasia maligna, de autoria do vereador Kleber Davi. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Renato Nascimento e Wilson Batista Paiva. Em seguida, o presidente colocou em discussão e votação os seguintes pareceres das Comissões de Constituição e Finanças. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.264, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da receita, despesa e investimentos realizados com a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública no município de Itajubá, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.274, que fixa o valor da Bolsa Auxílio para estagiários no âmbito da Câmara Municipal de Itajubá, de autoria da mesa diretora. Em votação, foi aprovado pelos membros das comissões com abstenção do vereador Carlos Molina por ser membro da mesa diretora. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta casa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 26 de março de 2018. Ata está em discussão, em aprovação, aprovada. Em virtude de eu participar como autor nos projetos a ser apreciados pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, eu passo a presidência ao colega Renato. Eu esqueci, Renato Moraes, desculpa, Renato. Tenha uma boa presidência. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Cumprimento todos os amigos vereadores aqui, em especial a vereadora Mônica, público aqui presente. Vamos dar início, então, à primeira reunião. Vamos começar com o 4263, pode ser? Então, eu gostaria de solicitar à técnica legislativa Débora Lemes que procedesse à leitura do parecer ao projeto 4263, que dispõe sobre a proibição de descartar resíduos sólidos em áreas ou local não destinados a depósitos ou coleta no âmbito do município de Itajubá e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.263. Primeiramente, verificamos que a Câmara Municipal possui competência para legislar sobre o tema, eis que não se trata de matéria resguardada nas competências privativas da União, previstos no artigo 22 da Constituição, ou nas competências do Estado de Minas, previstas nos artigos 9º e 10 da Constituição Estadual. Assim, a matéria está inserida nos incisos 1º do artigo 30 da Constituição, que dispõe que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. A iniciativa do projeto também está correta, eis que não se trata de matérias privativas do presidente, previstas no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, e, consequentemente, não se trata das matérias privativas do prefeito, previstas no artigo 48 da Lei Orgânica, não podendo o projeto criar atribuições e nem despesas para o Executivo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi tratada na Lei Federal 12.305, que contém as normas gerais aplicáveis à União, Estados, Distrito Federal e Estados, dispondo o artigo 1º, parágrafo 1º, que todas as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado estão sujeitas à observância da referida lei. Assim, a lei municipal pode tratar do assunto estando em consonância com a lei federal que rege o tema, desde que aborde as questões de interesse local. O projeto em análise proíbe o descarte de resíduos sólidos em áreas ou locais não destinados a depósito e coleta nos logradouros do município, bem como traz a definição
de resíduos sólidos. A proposta define as pessoas responsáveis pelo acondicionamento e pela oferta para a coleta dos resíduos. O artigo 7º dispõe que o condutor de todo animal na área urbana deverá proceder à limpeza, acondicionamento e remoção imediata dos resíduos fecais do animal depositado em espaço público. Ocorre que já existe a Lei Municipal 3.129, que cria essa obrigação e impõe penalidades em casos de seu descumprimento. Parece-nos que, como o artigo 7º do projeto não contém nenhuma inovação em relação à Lei Municipal 3.129, esse dispositivo deveria ser excluído do projeto, fazendo-se a renumeração dos artigos no projeto de lei. Por esse motivo, entendemos que a parte do artigo 10, que revoga expressamente a Lei Municipal 3.129, deveria ser retirada do texto do artigo 10. O artigo 8º do projeto estabelece que o valor e a aplicação das penalidades serão estipulados pelo Executivo na regulamentação da lei. O artigo 5º, inciso 34 da Constituição, consagrou o princípio da legalidade da anterioridade, ao dispor que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Isso significa que as penalidades aplicáveis no caso de infração devem ser previstas em lei, como, por exemplo, a pena de advertência, multa e outras. Assim, o artigo 8º deveria ser alterado mediante emenda para prever a penalidade para quem descumprir os ditames da lei, aplicando-se multa em número de unidade fiscal do município de Itajubá e até outras penalidades, se for o caso. Sugerimos a seguinte redação para o artigo 8º, devendo ser indicado o valor da pena na emenda. Artigo 8º. O descumprimento da presente lei implicará na aplicação de multa correspondente a definir a quantidade de unidades fiscais do município de Itajubá por infração, ficando a fiscalização a cargo dos órgãos já constituídos do Poder Executivo Municipal. Vemos ainda que o parágrafo único do artigo 8º do projeto de lei prevê que o Poder Executivo seria obrigado a criar um cadastro de controle das multas aplicadas e suas reincidências. O parágrafo único do projeto merece ser excluído porque cria obrigação para o Executivo, bem como porque o tratamento das receitas decorrentes da arrecadação de multas já estão disciplinadas no Código Tributário Municipal. Observamos que o artigo 9º do projeto de lei determina a realização de campanhas de conscientização da população mediante campanha publicitária, o que criaria despesas e atribuições sem indicar a respectiva fonte de receita, o que é proibido, devendo o artigo 9º ser excluído do projeto de lei com a respectiva remuneração dos artigos do projeto. Ressaltamos que a jurisprudência já afirmou que a lei que cria obrigação para particulares e que cria o dever genérico de fiscalização para o Poder Executivo não é inconstitucional, pois o dever de fiscalização é inerente ao poder de polícia da administração pública, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes, e inexistindo interferência substancial nas atribuições do Executivo. Voto do relator. Diante de todo o exposto, opinamos que sejam feitos os ajustes indicados no presente parecer, sanando as incorreções apontadas, e isto feito, parece-nos que o projeto de lei não conterá vícios de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, podendo prosseguir quanto às demais fases do processo legislativo, observadas as normas regimentais. Itajubá, 20 de março de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. O parecer encontra-se em discussão. Senhor presidente, boa tarde, presidente de exercício Renato, vereador Kleber Davi, técnica Débora, vereador Wilson, vereadores Ricardo Zambrano e vereadora Mônica. Eu já tinha até sublinhado antes, não sei se podemos sair já com uma emenda de Constituição a respeito do artigo 8º, colocando já aqui a quantidade de UFIR a ser prestado, no caso da multa, porque aí tira do poder do Executivo qualquer outro tipo. E o artigo 9º ser revogado para respeito das campanhas publicitárias. Não sei se cabe aqui agora fazer um artigo de comissão para o valor da multa, enquanto SUFIR. Fabrício, acho muito pertinente sua colocação. Já foi objeto de discussão das nossas comissões em outras ocasiões, projetos que tratam de medidas pecuniárias, né? E tivemos que estabelecer um valor em UFI. Acho que convém, sim, conversarmos. O vereador Kleber Davi, como autor do projeto, está de acordo? A minha dúvida é que parâmetro nós devemos utilizar para estabelecer um valor em UFI para essas autuações, né? Para essas multas. Quanto ao artigo 9º, colocado aqui pelo vereador Fabrício, é uma das observações previstas no parecer, né? Acho que convém, sem dúvida nenhuma, acatar a retirada, né? É isso que propõe o parecer, a retirada do artigo 9º, renumerando o artigo 10º e o 11º. Vereador Fabrício, qual a sua sugestão para... No projeto,
da amamentação do Sargento Pereira, eu tinha colocado de um FII. Um FII, no caso, é 85 reais. Poucos reais, né? Aí eu... não sei, até o próprio vereador, que é o dono do projeto, pode dar alguma... Quer falar, vereador? Não, estou de acordo. Pode ser sim, Fabrício. É uma sugestão muito boa. Pode colocar sim. Então, colocamos de acordo com o que fala o jurídico, o artigo 8. O descumprimento da presente lei implicará a aplicação da multa corresponde a um FII, né, ficando a fiscalização a cargo dos órgãos já constituídos pelo poder do órgão. Correto? Registrando a presença do vereador Marcelo Kraus, seja muito bem-vindo. Na próxima. Débora Lemes, então, a sugestão do vereador Fabrício é de inclusão de mais uma emenda, estabelecendo o limite de 1 UFI para... É isso mesmo, vereador Fabrício? Não, a emenda não. Já no artigo 8º, com a colocação do valor do FII. Do valor de um UFI. A valor da quantidade do FII já. Ok. O parecer continua em discussão. Em votação, então, o parecer ao projeto 4263, que dispõe sobre a proibição de descartar resíduos sólidos em área ou local não destinados a depósito ou coleta no âmbito municipal de Itajubá e da outras providências. Aqueles que estão de acordo com as colocações feitas pelo parecer permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Passamos então para o próximo projeto, de autoria dos vereadores Marcos Pereira de Paula, Kleber Davi e Mônica Cristina Vieira Chaves, o projeto número 4266, que disciplina a utilização de fogos de artifício no município de Itajubá e da outras providências. Gostaria de solicitar, então, a Débora Lemes que procedesse à leitura do parecer ao projeto 4266. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.266, de 2018. No Brasil, a fabricação, o comércio e o uso de fogos de artifício são tratados no Decreto-Lei 4.238, que permite em todo o território nacional a fabricação, o comércio e o uso de fogos de artifício nas condições do referido Decreto-Lei. O artigo 2º do referido Decreto-Lei define a classificação dos tipos de fogos, dividindo em classe A, B, C e D, sendo fogos com estampido e fogos sem estampidos com suas respectivas características quanto à carga de pólvora. O artigo 4º do decreto em tela permite a venda e a queima dos fogos da classe A para quaisquer pessoas, inclusive para menores, e permite sua queima livremente, salvo em alguns locais definidos no referido diploma legal. O artigo 5º do mesmo decreto-lei permite a venda e a queima dos fogos da classe B, com algumas restrições de venda para menores de 16 anos e do local de sua venda, estando em todas essas categorias os fogos com estampidos. Confrontando o texto do projeto de lei em análise com o texto do Decreto-Lei 4.238, parece-nos que a lei municipal não pode proibir aquilo que já está tratado e permitido em lei federal em todo o território nacional, pois a competência municipal seria para complementar ou suplementar a legislação federal, não podendo contrariar o diploma federal nesse caso. Vemos que o projeto de lei proíbe a queima de fogos de estampido e proíbe veladamente a venda desses fogos, pois no parágrafo 2º do artigo 1º, combinado com o inciso 3º do artigo 2º do projeto de lei, consta que no alvará de funcionamento dos comércios de fogos de artifício constará que somente é permitido o uso de fogos de vista com ausência de estampido e que, em caso de infração e reincidência, o alvará da empresa seria cassado. Dessa forma, em nosso modesto entendimento, o projeto de lei municipal iria proibir aquilo que lei federal permite, valendo esclarecer que o decreto-lei tem efeito de lei em seu sentido formal e material. A proibição pretendida encontra barreira não só no decreto-lei, mas também na própria Constituição Federal, pois se o decreto-lei permite a fabricação, o comércio e o uso de artefatos ruidosos, a proibição via lei municipal caracterizaria intervenção no domínio econômico, que é proibido pelo artigo 170 da Constituição Federal, que assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. Assim, temos que a proibição pretendida no projeto de lei está evada de vício de ilegalidade por ofensa ao decreto-lei supramencionada e por ofensa ao artigo 170 da Carta Magna. Outro ponto de caráter prático na aplicação da lei, que não poderia deixar de ser enfrentado, se refere à criação de atribuição para o Poder Executivo fiscalizar a queima dos fogos ruidosos em toda a cidade sobre competência
competência do Executivo para tratar de gestão ambiental. A jurisprudência pátria vem firmando que o projeto de lei de iniciativa parlamentar que cria a obrigação geral, genérica de fiscalização não é inconstitucional, pois o dever de fiscalizar já está implícito no poder de polícia e na atividade da administração pública. Contudo, no que se refere à política ambiental envolvendo a queima de fogos de artifício e o dever de fiscalização que isto envolveria em todo o território municipal, a jurisprudência vem firmando que, nesses casos, que tal matéria seria de competência do Poder Executivo, pois trata de implantação e fiscalização de política ambiental, não podendo o Poder Legislativo atuar nessas áreas, sendo seu papel de emitir comandos de caráter genérico e abstrato. Desta forma, o projeto de lei visa extinguir direito individual de queima dos fogos previstos e permitidos expressamente no Decreto-Lei 4.238, restringindo o uso e o gozo de bens e até da atividade empresarial, matérias que estão inseridas nas competências do Executivo por se tratar de atos de poder de polícia, havendo vício de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesses aspectos, não podemos deixar de considerar e ponderar na prática as situações que seriam atingidas pelo projeto de lei em questão, caso fosse aprovado, como, por exemplo, 1. Quem irá fiscalizar a queima de fogos nas residências particulares e nas áreas públicas no feriado do dia 12 de outubro? Há estrutura na administração pública para tanto? 2. Quem irá fiscalizar a queima de fogos nas residências particulares e nas áreas públicas nos dias de jogos de futebol, Copa do Mundo e finais de campeonato e festas de aniversário? Há estrutura na administração pública para tanto? 3. Todos serão fiscalizados igualmente? Essas ponderações são importantes, pois a Constituição determina que todos são iguais perante a lei, mas, analisando na prática, a imposição do projeto de lei atingiria somente alguns eventos com notoriedade, como shows, réveillons, baile, carnaval, ficando outras infrações à lei fora do raio de ação de fiscalização, o que não se coaduna com o princípio da igualdade. Vemos também que o projeto pode caracterizar uma inconstitucionalidade indireta por ofensa ao parágrafo único do artigo 170 da Constituição, que assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, especialmente porque o decreto-lei permite a fabricação, o comércio e o uso de fogos com estampidos. Cumpre destacar que existe no Congresso Nacional um projeto de lei em tramitação e, enquanto não houver mudança no decreto-lei supramencionado, a fabricação, o comércio e a queima de fogos com estampidos são permitidos em todo o território nacional na forma da referida norma. Voto do relator. Ante todo o exposto, parece-nos que o projeto de lei contém vício de ilegalidade por caracterizar ofensa ao Decreto-Lei 4.238 e de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio de separação dos poderes, invadindo competência do Poder Executivo, ligado ao poder de polícia, e por ofensa à proteção ao direito de livre exercício de atividade econômica, razões pelas quais opinamos contra o prosseguimento do processo legislativo. Itajubá, 20 de março de 2018. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Muito obrigado, Débora, pela leitura do parecer. O parecer ao projeto 4266, de autoria dos vereadores Kleber Davi, Mônica Cristina e Marcos Pereira de Paula, encontra-se em discussão. A palavra, vereadora Mônica. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer a presença da protetora Rosana, cuidadora dos animais. Dizer que só a presença da Rosana aqui, que é uma grande protetora dos animais, já é uma vitória na nossa causa. Muito obrigada pela sua presença, Rosana. Eu gostaria de fazer uma análise a esse parecer do relator jurídico e do relator da Comissão de Legislação. Primeiramente, gostaria de deixar o objetivo desse projeto de regulamentação dos fogos de artifício é proteger todos os seres vivos contra sofrimentos evitáveis, buscando atingir ideais de justiça e equidade para os vulneráveis, que não têm condições de lutar pelos seus próprios interesses. E são eles, os idosos, principalmente doentes e acamados, as crianças pequenas que ainda não entendem a origem e os riscos que podem trazer os estrondos, os autistas, que em sua maioria apresentam hipersensibilidade sensorial, e algumas crianças com síndrome de Down. Eu tenho um exemplo, na minha própria casa, eu tenho um sobrinho que tem síndrome de Down e, na época dos fogos, ele esconde embaixo da cama de medo dos fogos. E os animais, que talvez sejam os mais afetados, devido à sua inocência e à incapacidade de entender e se defender. E, em consequência, nós temos o sofrimento e destruição de espécies nativas, principalmente os pássaros, sofrimento, acidentes e morte de cães e gatos.
entre elas convulsões, taquicardia, enforcamento, etc. Enfim, este projeto trata-se de um projeto que tem a ver com saúde pública e segurança de toda a nossa população. Em análise ao parecer do relator, ele faz algumas referências a algumas legislações, às quais eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos e considerações para análise de Vossas Senhorias, Vossas Excelências. Primeiramente, ele refere-se ao artigo 170 da Constituição Federal, que assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, afirmando que a proibição e soltura de fogos de artifício via lei municipal caracteriza a intervenção no domínio econômico. A respeito desse parágrafo único do artigo 170 da Constituição, citada, o relator diz que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então, ao meu entender, essa proibição ela não é liberada, né? O livre exercício de atividade que não for proibida por alguma lei, ou seja, federal, estadual ou municipal. E se tiver legislação que proíba, está proibido, inclusive amparado por este parágrafo da Constituição. E o nosso projeto de lei, ele não proíbe a fabricação e nem a venda dos fogos, e sim a soltura dos fogos, com o estampido, mas deixa livre a soltura dos fogos de luzes e cores que não tem o barulho. Em segundo lugar, ele afirma que o projeto de lei contém vício de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio de separação dos poderes, invadindo competência do poder executivo ligado ao poder de polícia. A esse respeito, o Código Municipal, o próprio Código Municipal de Posturas de Itajubá, ele tem uma parte que trata sobre o sossego, e diz no seu artigo 26, inciso 5, que é extremamente proibido, independentemente de legislação de nível sonoro, os ruídos provocados por bombas, morteiros, foguetes, rojões, fogos de estampidos, armas de fogo e similares. Então, no nosso próprio Código de Posturas, ele tem essa proibição dos rojões. E repete no seu artigo 113 também, é absolutamente proibido queimar fogos de artifício, bombas, buscapés, morteiros ou outros fogos perigosos nas ruas, praças, calçadas e praças de esporte ou em janelas e portas que abram para os logradouros públicos. Utilizar sem justo motivo armas de fogo dentro do perímetro urbano do município. Então, eu fui procurar o que é arma de fogo. Tem um regulamento para a fiscalização de produtos controlados, o R-105, que diz: arma de fogo é arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que normalmente está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do repelente, além da direção e estabilidade ao projétil. Então, o foguete não deixa de ser uma arma de fogo. E também fui procurar um texto do projeto do nosso colega vereador Marcelo Kraus, que foi recentemente aprovado, e o parecer dessa mesma comissão diz no seu parecer: apesar do assunto da perturbação do sossego, né, de barulhos, que trata-se de matéria similar, apesar do assunto tratado no projeto também versar sobre o sossego, são objetos complementares, e este projeto vai possibilitar uma aplicabilidade da sanção mais eficaz do que o previsto na lei municipal, além de atualizar o assunto e inovar em alguns itens ali tratados. O projeto de lei vem estabelecer regras de polícia administrativa de ruídos, visando garantir a segurança e a saúde psíquica dos cidadãos, o sossego e o bem-estar público no âmbito do município de Itajubá. No presente caso, as regras da Polícia Administrativa estabelecendo procedimentos sobre perturbação do sossego não tipificadas na Lei de Contravenção Penal e dos Crimes Ambientais são complementares e inclui-se na competência municipal,
que pode criar regras, entendendo que existe uma possibilidade de ocorrência de perturbação ao sossego público local. A matéria não se inclui entre aquelas cuja iniciativa é privativa do prefeito, podendo ser propostas via parlamento. Com efeito, nos termos da Carta Maior de 1988 e na Lei Orgânica do Município de Itajubá, fica evidente e inquestionável a prerrogativa legislativa sobre o assunto, em âmbito local, cabendo ao município, como ente da federação, dispor sobre o tema e em sua circunscrição. O regimento interno da Câmara é claro em dispor que cabe ao vereador, conforme o caso em análise, a prerrogativa e iniciativa de proposições sobre legislação de interesse e aplicação local. Então, no caso do projeto de lei do nosso colega Marcelo Kraus, que é a mesma matéria, praticamente a mesma matéria sobre o sossego, foi dado um parecer favorável, e nesse de fogos, que também trata sobre o barulho, além disso, saúde também e segurança, foi dado parecer desfavorável. Também refere-se ao decreto de lei 4238 de 42, que permite em todo o território nacional a fabricação, o comércio e o uso de fogos de artifício. Cita que a lei municipal não pode proibir aquilo que já está tratado e permitido em lei federal, em todo o território federal, pois a competência municipal seria para complementar ou suplementar a legislação, não podendo contrariar o diploma federal neste caso. E eu estive procurando, eu achei 8 leis federais que tratam dessa matéria. Tá? Então, e se falando de complementar leis estaduais e federais, eu gostaria de citar algumas dessas leis. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 225, dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e que ao Estado e à coletividade é imposto o dever de defendê-lo e conservá-lo para as gerações presentes e futuras. E é o que estamos tentando fazer com esse projeto. Ainda no seu parágrafo 1º, inciso 7º, dispõe que incumbe ao Estado proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, práticas que coloquem em risco suas funções ecológicas, provoquem a extinção de espécies, submetam os animais à crueldade. É o que acontece na soltura dos fogos. Provoca extinção de espécies, principalmente pássaros. E temos também, na Constituição do Estado de Minas Gerais, no artigo 214, parágrafo 1º, inciso 5º, nós temos o mesmo texto que é da Constituição Federal. A Lei Federal de Crimes Ambientais também, a Lei 9.605 de 98, no seu artigo 54, estabelece pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa a quem causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Né? Então, estamos falando de danos à saúde humana também, a soltura de fogos. A Lei Federal de Contravenção Penais, também, o Decreto 3.688, de 41, por sua vez, no artigo 42, inciso 3, trata sobre pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou multa para quem perturbar alguém o trabalho ou sossego alheios, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Na Lei de Contravenções Penais, ainda, no artigo 28, prevê pena de prisão e multa para quem disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. E ainda no parágrafo único, a Lei de Contravenção Penal diz: incorre na pena de prisão simples de 15 a 2 meses ou multa de 200 mil reais a 2 contos de réis, quem em lugar habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, sem licença da autoridade, causa deflagração perigosa, queima de fogos de artifício ou balão aceso. Novamente falando sobre a queima de fogos de artifícios. O Decreto Federal 2.848, de 1940, no seu artigo 251, trata de pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa para quem expor
ou há perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outro, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho, de dinamite ou de substância de efeitos análogos, ou seja, né, semelhante, parecido ou similar. Mais um decreto também. E o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, seu artigo 18, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, expondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, nós temos aqui a legislação que se refere especialmente à proteção de situação aterrorizante para as crianças recém-nascidas e crianças e adolescentes autistas também, que se aterrorizam com barulhos dos foguetes. Estou concluindo, senhor presidente. O Estatuto do Idoso também, no seu parágrafo 3º, diz que é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Também nos responsabiliza por maneiras de evitar situações que venham a expor os idosos, principalmente os mais sensíveis, com quadros de demência e confusão mental, a situações aterrorizantes, que podem vir a causar sofrimento ou mesmo agravo de doenças mentais. Novamente, falando da nossa responsabilidade de proteger os idosos. Então, são 8 leis federais, né, que eu citei aqui, que falam sobre a matéria, e um decreto de lei federal que refere-se no projeto, no parecer do relator. Então, enfim, diante de toda essa explanação, eu peço aos colegas vereadores que este projeto possa ir para uma discussão mais afim e votação em plenário, para que possamos discutir, sugerir emendas, chamar uma audiência pública, se for preciso, mas que nós possamos dar a chance de uma análise e discussão desse projeto, pois é uma matéria de interesse público, como todos vossas excelências puderam ver, e é importante para a população, principalmente para a população que protege os animais. Então, eu peço que vocês, se for ter a votação, que votem contrário ao parecer, para que a gente possa prosseguir a tramitação e discutir melhor o projeto. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Mônica. Quero aproveitar aqui e registrar a presença dos vereadores Carlos Molina e Tenente Melo. Sejam bem-vindos, muito boa tarde. O parecer continua em discussão. Senhor presidente, boa tarde. Vereadores presentes, técnica. Eu, conversando aqui com o vereador Wilson, né, que é o relator do projeto, eu até fiz alguns questionamentos e fiz uma sugestão se o jurídico da casa que auxiliou nesse parecer, se ele poderia estar presente para responder alguns questionamentos meus. Seria possível, presidente? Vou chamar? Vamos aguardar. Aproveitando aqui, registrando a presença também do vereador Sebastião Silvestre. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, presidente. Uma informação, né, do Dr. Guiaroni, que auxiliou aí na confecção do relatório, do parecer, desculpe, em relação ao projeto de lei. Nós temos aí dois pontos cruciais aí, onde o parecer é contrário à tramitação. E um deles fala-se sobre a condição do poder de polícia, né? Ou seja, nós estamos dando novamente mais uma atribuição ao executivo. Teoricamente, o que causaria, oneraria aos cofres públicos. Ou até se faz 3 questionamentos, né? 1. Quem irá fiscalizar a queima dos fogos nas residências particulares, nas áreas públicas, no feriado dia 12 de outubro? Há estrutura na administração pública para tanto?
2. Quem irá fiscalizar a queima de fogos nas residências particulares e nas áreas públicas nos dias de jogos de futebol, Copa do Mundo de futebol e finais de campeonato de festas de aniversários? Há estrutura na administração pública para tanto? 3. Todos serão fiscalizados igualmente? E aí, doutor Chiaroni, eu me pergunto, né, e eu queria entender justamente, embasado nessa situação, como é que nós conseguimos, ou a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, como é que ela fiscaliza a questão de urinar na rua? Ela tem estrutura para tal? Como é que nós, em uma questão de vacinação de animais, que a legislação tange, como é que nós fiscalizamos animais vacinados? Eu não estou falando de cão e gato, nós estamos falando de área rural. Ou seja, nós temos legislações pertinentes que realmente elas têm a dificuldade de fiscalização, e elas mesmo sendo criadas pelo próprio Executivo. Projeto para liberação de corpo de bombeiros de estabelecimentos. Eu estive, alguns anos atrás, a gente vem acompanhando o corpo de bombeiros, né, discutindo, e eles mesmos têm dificuldade dessa situação. Alvará de localização. Quantos estabelecimentos nós não temos sem alvará de localização? As pessoas abrem, alteram, mas alvará de localização é competência do Executivo. Na verdade, eu só queria mostrar que, independente do Legislativo ou do Executivo, todos nós, né, no caso, a fiscalização é do Executivo, mas ela tem a dificuldade, sim. Mas se ela não tiver o pontapé inicial, que é o projeto de lei, que é a legislação que vai vigorar dizendo da necessidade para abrir a fiscalização, né, e depois aprimorarmos ainda, caminharmos, isso fica difícil. Então, a minha pergunta ao senhor é justamente, quando nós fazemos esses 3 questionamentos, nós queremos dizer que estamos criando uma situação para o próprio Executivo, né, que ele não é capaz de fiscalizar. Mas eu dei alguns exemplos aqui que o próprio Executivo não fiscaliza, porque ele não tem capacidade de fiscalizar. E, por último, é o projeto de lei do vereador Marcelo Kraus, talvez por isso, né, não sei se já foi normatizado ou não. Quem é que vai... Já foi, né? Quem é que vai fiscalizar? É um projeto realmente um tanto quanto similar, né? Eu concordo com o senhor que fiscalizar barulho não é fácil, ou fazer a denúncia, mas a minha pergunta, doutor Chiaroni, é justamente isso, embasado numa condição de que terei dificuldade de fiscalizar, então não quero fazer nós não devemos passar essa proposta de lei. Eu acho que fica um pouco vago. Então, eu queria que o senhor pudesse me orientar para a gente poder sanar essa dúvida. Boa tarde a todos presentes. Esse ponto específico, né, do nosso parecer, que parte é acompanhado pela comissão, eu sempre, nas minhas manifestações, eu gosto de, às vezes, citar algum exemplo que facilita a visualização pela sociedade, né, por aqueles que forem manejarem o parecer e aquele assunto. Eu fiz uma menção um pouco antes no parecer, antes de fazer essas perguntas, dizendo que a jurisprudência nacional, ela vem firmando que um projeto de lei parlamentar que cria obrigação geral ou genérica para o Poder Executivo não é inconstitucional, porque o dever de fiscalizar já está implícito no poder de polícia do Poder Executivo. Então, você cria uma lei que obriga uma câmera de segurança num ônibus, num banco, outros exemplos, né, parecidos, e estipula nessa lei que, em caso de descumprimento pela empresa de ônibus, por exemplo, vai ser aplicada uma multa em tal valor. A jurisprudência, né, começou no Rio Grande do Sul essa movimentação, mas nos últimos anos, de dizer que não é inconstitucional, mesmo que vindo de um parlamentar, porque é um dever genérico de fiscalização. Senão nada vai poder, uma vez que você vai dar atribuição de aplicar multa, fiscalizar em si aquela norma. Então, eu fiz essa ressalva aqui no parecer, e depois eu fiz, né, seguindo o raciocínio, só que eu falei, contudo, no que se refere à política ambiental, envolvendo a queima de fogos, de artifícios, o dever de fiscalização envolveria todo o município.
E a jurisprudência já vem falando, estou mudando os termos aqui, mas para facilitar, já vem dizendo, afirmando que essa questão seria de competência do Poder Executivo. Diferente dessa norma que eu dei exemplo, por exemplo, de uma Câmara em um ônibus que põe a obrigação para um particular, né? E citei alguns precedentes aqui do Tribunal de Justiça, nesse sentido. Então, quando eu faço a pergunta, na verdade, seria assim, um caráter ilustrativo em relação à iniciativa do projeto de lei. Né? Essa aqui é uma atribuição tão típica do Executivo, que é poder de polícia, é fiscalizar, é conceder um alvará de licença e funcionamento. São atos tão próprios do Executivo que a iniciativa deveria partir do Executivo. E vindo do parlamentar, teria um vício de inconstitucionalidade por invadir essa área. Né? Com base em quê? Não só no que a gente já estudou sobre o caso, mas na jurisprudência dos tribunais. Então, o que a gente vê, mas assim, a gente sabe que vários municípios têm as leis prevendo somente a queima de fogos sem barulho. Né? Não sabemos se foi de iniciativa do prefeito, se foi de parlamentar, e mesmo se foi de algum parlamentar, aquela Câmara Municipal acabou aprovando e o prefeito sancionando. Não sei o processo legislativo das outras cidades. Mas as perguntas, então, elas estão mais no caráter para mostrar a iniciativa do que o aspecto prático fiscalizatório, igual aconteceria numa vacinação e nos outros exemplos que Vossa Excelência mencionou aqui na sua fala. Então, essas perguntas é mais para reforçar a questão da iniciativa, que deveria ser do Poder Executivo. Né? E na minha opinião, e aí a gente já cai até no aprofundamento do debate jurídico, porque eu não sei se quando tribunais de justiça que analisaram esse tema chegaram a ser confrontados nesses aspectos, existe até um decreto, né, e é decreto-lei na época, dos militares, era a mesma coisa que lei, né, tinha o mesmo valor que uma lei, que diz que é permitida a venda e a queima de fogos em todas aquelas classes, com barulho e sem barulho no território nacional. Talvez as outras cidades não foi nem discutido esse aspecto de um confronto da lei municipal versus esse decreto-lei. Então, talvez essa jurisprudência não tenha atinado para mais um aspecto jurídico que a gente conseguiu identificar aqui. Então, às vezes, até de iniciativa do prefeito, teria que ser feito um juízo entre o interesse local para essa lei municipal poder passar por cima, vamos dizer assim, do decreto que a gente menciona no parecer. Então, por isso, o embasamento nosso como jurídico nesse sentido. Né? E opinamos pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade da propositura, né? dessa proposição. Eu achei bastante pertinente a colocação do senhor, já me esclareceu algumas questões, mas me criou outras dúvidas agora. Entendi sobre os 3 questionamentos que o senhor quis dar. Foi um outro exemplo prático também, foi quando a gente falou sobre, tratei com outro técnico jurídico, falando sobre a possibilidade de deixar idosos ligarem e realizar agendamento por telefone nas unidades de saúde. Né? Então, isso criou também uma situação que poderia ser ilegal. A gente não chegou no contento final disso. Mas, na verdade, o senhor quis dizer que seria, então, a condição deveria partir do Executivo. Mas eu só dei os exemplos aqui também, em relação também a coisas que partem do Executivo, talvez, né, que nem sei, também não sei se partiram do Executivo, por exemplo, a questão de urinar na rua, né, ou se foi alguma questão da Câmara, mas que também existe a falha da fiscalização. Mas o senhor já me esclareceu, o que cai naquela dúvida novamente. A lei da perturbação do sossego, ela mais ou menos tem a mesma situação, ou seja, ela remete ao Executivo a fiscalização. Então, essa é uma dúvida. Outra que o senhor me colocou aí, em relação à questão do decreto-lei, que eu vi aqui, e em relação às leis que já foram aprovadas em outras cidades. Isso é interessante até para eu aprender, né? Que é uma condição clara seguinte. Bom, então, se houve a aprovação de uma lei desse mesmo tema em outra cidade, ela poderia ser questionada pelo Ministério Público, se assim o Ministério Público entendesse de importância. Se ninguém provocar nada, o Ministério Público também não fala nada e aquela cidade vai vivendo, né, com a legislação municipal que ela criou, talvez confrontando a federal. Mas que era outra pergunta, minha segunda pergunta justamente era, do artigo 170, ele fala da Constituição Federal. Né? E da Constituição Federal, com exceção desse decreto-lei que o senhor colocou, que pode ser que eles não tenham observado, né?
Aí uma pergunta realmente simples. Quando ele trata do parágrafo único, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente da autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Se não existisse esse decreto-lei antigo, mas se não existisse ele, a legislação municipal poderia, então, proibir o uso de fogos com estampidos? Uma legislação municipal? Vou começar da última pergunta. Em relação a essa proibição, em primeira análise, não poderia, porque é livre a iniciativa da atividade empresarial, da atividade financeira no país. Qualquer pessoa teria liberdade para abrir qualquer negócio, desde que seja lícito, né, que seja o comércio de coisas que tem objeto lícito, né? Então, teoricamente, estaria liberado aí, em tese, né, a Constituição permite você desenvolver qualquer atividade lícita, financeira, econômica. Então, uma vedação dessa pelo município, numa primeira análise, a resposta é que não poderia proibir, mas isso é relativo. No direito é muito relativo, né? É difícil coisas no direito absolutas. Então, porque aí eu vou entrar agora na primeira pergunta. O que está em jogo, que é a raiz aqui da discussão, se chama poder de polícia. O poder de polícia, no direito, ele vamos chamar um instituto de direito, que garante ao poder público, né, ao governo estadual, municipal ou federal, limitar atividades, né, que são direitos subjetivos dos cidadãos, das pessoas jurídicas, de todos os jurisdicionados, de todas as pessoas, né, que estão debaixo daquele país, daquele Estado. Então, a premissa é que existem direitos garantidos na Constituição. A base de tudo é lá, a raiz de tudo. Você tem direito à liberdade, você tem direito à crença, você tem direito de empreender, atividade comercial, você tem direito à vida, direito à manifestação de pensamento. Tudo isso aí está no artigo 5º da Constituição, dentre outros artigos que criam outros direitos. Esses são chamados direitos subjetivos individuais. Todo mundo, cada cidadão, cada pessoa, né, não fala nem cidadão, cada pessoa tem esse direito, porque na acepção jurídica, quem não é votante, por exemplo, um menor de 16 anos, não é cidadão na acepção jurídica da palavra, né? Então, cada pessoa do Brasil, nacional ou estrangeiro, tem direito subjetivo a essas coisas, a vida, a tantas coisas. Aí o poder de polícia que o direito cria é o poder do Estado vir e limitar esse direito seu. Você tem direito em abrir um restaurante. Perfeito. Com o meu poder de polícia, eu não vou tolher o seu direito de ter um restaurante, mas você vai observar normas sanitárias, tributárias, etc., para abrir esse restaurante. Então, a raiz de tudo aqui é o poder de polícia. Então, a gente parte que as pessoas têm o direito subjetivo de abrir uma fábrica de fogo de artifício. Quem quiser comprar e soltar esses fogos de artifício com barulho ou não, tem o direito, tem a premissa de fazê-lo, com base na Constituição. E aí a lei vai vir, que é poder de polícia, por limite. Então, você vai ter uma fábrica ou um comércio de fogos de artifício. Igual o gás natural que é usado na cozinha. Aquele estabelecimento vai ter que acondicionar os botijões de gás com área arejada, com limite de carga, etc. A mesma coisa nessa área de fogo de artifício. E aí o uso é a mesma coisa. O Estado vai vir falar, ó, eu deixo você utilizar ou não, queimar ou não os fogos de artifícios, né? Fabricar em tais condições que esse decreto fala, e pela carga em cada cartucho. Então, o que está em jogo é o poder de polícia. E o poder de polícia, a regra é que o poder executivo é quem baliza, quem determina isso. Põe norma para conceder um alvará, põe norma para limitar uma atividade, né? Então, quando o senhor pega o exemplo de uma lei que proíbe a pessoa de urinar na rua, e se ela for autuada, ela vai ser multada. Essa lei, ela não existe para essa pessoa o direito subjetivo individual de fazer xixi na rua. É diferente quando você tem um direito na Constituição, no artigo 5º, direito de reunião, direito de liberdade de expressão, de empreender economicamente, financeiramente. Não tem um direito da pessoa subjetivo de fazer xixi na rua, né? Falando uma linguagem popular. Então, essa lei que põe uma multa, se ele o fizer, ela nem teve direito, não foi poder de polícia, porque não tolheu, não limitou um direito subjetivo da pessoa. Ela foi punida por uma conduta que já é ilícita por causa de uma lei, que pode ser municipal, federal, estadual, né? Então, aí a iniciativa poderia ser de um parlamentar proibir, né, vamos dizer, punir quem fizer o xixi na rua, porque não existe direito subjetivo de urinar na rua.
Quem pratica já está fazendo um ato jurídico ilícito. Então, às vezes a confusão acontece nesse tipo de caso, porque a gente que está no ramo do direito começa a cair nessas minúcias técnicas, né? Que às vezes para a população em geral não tem essa visão técnica do direito. Então, a gente parte de um direito subjetivo, de fazer qualquer coisa que esteja garantida na nossa Constituição, e o poder de polícia vem e põe limite, para te conceder um alvará para abrir um restaurante, para ter uma transportadora, e por aí vai. Então, nesse caso aqui, nos parece que a fonte da questão é que o poder de polícia, para limitar o direito de vender, fabricar fogos, soltar fogos com barulho, é inerente ao poder executivo, que nem é ele que define como conceder um alvará para um restaurante, para uma empresa de qualquer atividade, né? Por isso que a gente vai nesse ponto. E aí a gente vê nitidamente que a gente está tratando mais de minúcias jurídicas, né, do que do efeito prático, né? Até quando eu ponho o exemplo, às vezes eu até atrapalho a defesa que eu fiz aqui no parecer, em pôr o exemplo, mas é que eu queria realmente mostrar assim, que o poder de polícia é do executivo, e ele que limita o direito subjetivo nosso em qualquer área. Seria nessa linha, não sei se foi claro. Eu agradeço até, e por favor, doutor, nós estamos aqui aprendendo justamente, né? Eu estou tentando entender essas relações em relação, justamente o que o senhor colocou. Não, é a questão do poder de polícia, foi bastante claro para mim. Então, não se preocupe, não, eu só queria entender justamente o que é que houve, o que é que há, né? E só para lembrar, na questão de produção, não está cerceando a produção nem a venda, né? Está colocando a questão da soltura só. Então, às vezes, fica colocando a produção também? Só um adentro, é uma coisa que nada contra esse projeto, que eu acho que esse projeto foi muito bem colocado, e até eu acho que esse projeto tinha que colocar na base viu, vereadora Mônica, na base justamente do própria lei do silêncio, porque no artigo 2º já está proibindo, porque no alvará expedido pela Prefeitura, as pessoas jurídicas para queima e fogos de artifício constará que somente será permitido o uso de fogos de vista com ausência de estupim. Então, eu acho o seguinte, não, será permitido. Então, quer dizer, a pessoa será proibido, ela não pode vender. Se no alvará está falando que é proibido, só é permitido a venda do fogos, então quer dizer, os outros fogos não vão ser proibidos. Então, eu acho, na minha opinião, não sei vocês, na primeira fase do jurídico colocou, realmente o poder de polícia já ocorreu com a lei do sossego, que eu acho que a lei do sossego, o que é nada mais que o poder de polícia? O fato da denúncia. Você faz a denúncia, a polícia ou qualquer guarda municipal pode chegar até o evento, isso é fato. Agora, aqui está falando da proibição da venda. Então, acho que isso aqui não acarreta. Aí entra no outro, aí a lei fica com muita jurisprudência. Aqui está falando, no artigo 2º está falando, no alvará expedido pela Prefeitura, as pessoas jurídicas, para a queima de fogos de artifício, constará que somente será permitido o uso de fogos de vista, com ausência de estampido. Então, quer dizer, você está colocando uma proibição a um jurídico, que eu acho isso que, pelo decorrer, pela lei de número... Qual a lei que ele... Lei 4238, né? A lei municipal não pode proibir aquilo que já está tratado e permitido em lei federal em todo o território federal. Existe uma lei que está no Congresso Nacional, espero que essa lei seja aprovada, não sei qual deputado que lançou da tramitação da proibição da fabricação e queima de fogo com estampido. Aí já é um outro nível, já é uma lei federal que incide sobre isso. Isso é somente porque, se for o caso, a gente pode fazer tanto emenda aqui quanto emenda de plenário, mas na lei você tinha colocado que não estava proibindo a venda, você está proibindo a venda de fogos, sendo que uma empresa pode vender aqui, soltar em outra cidade, nada impede de fazer isso. Só que com a aprovação dessa lei, com certeza a instituição, com certeza vai diminuir a compra de fogos com estampido, mas não podemos proibir essa venda. E a lei está querendo proibir, porque se não emitir alvará expedido pela Prefeitura, a pessoa não pode comprar mediante uma fabricação, uma fábrica. Deixa eu só esclarecer, então,
O artigo 2º diz, no alvará expedido pela prefeitura às pessoas jurídicas que para queima de fogos de artifício, talvez não tenha explicado direito aqui, mas para eventos, acho que faltou isso. Eventos, isso faltou. Eventos de queima de fogos de artifício, constará somente que será permitido o uso de fogos de vista. Né? O alvará expedido pela prefeitura às pessoas jurídicas para queima de fogos, talvez tenha aqui, para evento de queima de fogos de artifício. Então, constará nesse alvará que a soltura poderá ser feita somente com fogos de vista. Tá? Mas aí cabe a emenda também, não tem problema. Agora, só uma pergunta para o doutor Guiaroni. Vereadora Mônica, só uma coisa, porque do jeito que está aqui, aí não tem como entrar, está totalmente inconstitucional, tem 2 inconstitucionalidades no projeto. Entendeu? Não, estou só falando, se a gente aprovar isso aqui, vai mudar completamente o teor do projeto. Eu entendi, agora eu entendi o que você quis dizer. Mas aí fica, como que a gente vai... Sim, mas aqui está falando do alvará para queima de fogos, né? E não para alvará para queima de fogos. O alvará expedido pela prefeitura às pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas para queima de fogos. Não, as pessoas jurídicas, o que acontece? A pessoa jurídica, eu me entendo, é uma loja. E a loja... for fazer um evento... Então, não. A pessoa jurídica é uma loja. E a loja, para comprar uns fogos de artifício, qualquer fogos, ela tem que ter um alvará da prefeitura para compra. Eu falo isso como comerciante. E no alvará está proibindo a compra de fogos, então a pessoa não pode proibir. A empresa não vai te fornecer fogos de artifício, porque você não tem alvará. Se for aprovada essa lei, eu estou só querendo colocar, essa lei do jeito que está, ela está proibindo a compra de fogos de artifício pela instituição, pela pessoa jurídica. Vereador Fabrício, eu até parabenizo, a ideia era essa discussão mesmo, até em relação, mesmo essa questão de parecer, para aprimoramento desse projeto de lei, até pela vereadora mesmo. Mas o que ela quis dizer é o seguinte, por exemplo, se não é quem vai vender, é quem vai lá, por exemplo, foi contratado uma empresa para fazer a queima de fogos lá no 31 de dezembro. Então, mas aqui está muito bem claro. O alvará expedido pela prefeitura às pessoas jurídicas para queima de fogos. Não, mas aí acontece. Aqui está dando a entender que a pessoa jurídica, o alvará, que a gente sempre, você sabe, o vereador Zambrana sabe, todo comércio tem que ter um alvará de localização, um alvará de expedição, de eventos, de tudo. A pessoa, primeira coisa, o fogo de artifício, como você mesmo diz, entra em armas de fogo. Não é tão fácil, eu vou dar um exemplo aqui, todo mundo conhece, o bar do Rafael. Não é tão fácil ele chegar numa empresa e comprar fogos de artifício de montão. A empresa vai exigir, porque isso aqui, ó, o próprio Guiaroni está aqui, isso aqui é uma coisa complexa, não é uma coisa simples. Então, quer dizer, eles vão lá, eles têm que ter um alvará, a pessoa pede o alvará, pelo menos no meu caso é assim, que eu mexo com medicamento, mexo com drogas, então eu creio que lá deve ser assim. A prefeitura não expedindo o alvará, é o que dá a entender na lei. Eu entendi que a lei sua, aí sim a lei sua é bem, já tira essa jurisprudência, porque o próprio jurídico já tinha colocado dessa jurisprudência. Eu acho que o jurídico também, Guiaroni, você entendeu isso também, não entendeu? Ele está proibindo a venda, não é isso que você entendeu? Eu vi agora esse debate, acabou que ampliou minha visão, porque eu entendi com esse olhar, né, seguindo, seria uma interpretação literal aqui, né, do português, que no alvará expedido para ser jurídico para a queima de fogos, o meu olhar foi igual ao do vereador Fabrício, para quem quiser ir queimar fogos, aquela pessoa jurídica só vai poder ter um alvará para ser estampido. Porém, ouvindo os senhores agora, também dá a entender que, e agora eu vi a raiz do projeto de lei, né, a vontade do legislador aqui, que teve a iniciativa do projeto, né, foi que era para aquela pessoa jurídica que realiza evento. Eu vi que a vontade foi outra até. Então, realmente, das duas interpretações, e aí aqui eu chamo a atenção, aproveitando, né, o gancho, é que uma outra ponderação que a gente faz é que você acaba criando talvez uma violação ao direito ao princípio da igualdade, porque aquela empresa que se for na interpretação, que não é para todo mundo, né, mas é para aquele grupo que faz o evento e solta foguetes, por exemplo, no Réveillon, você cria uma limitação.
mas um torcedor de um time pode comprar lá caixas de foguetes e soltar. Aí você estaria quebrando um pouco a isonomia em pessoas em situações idênticas, né, que no final das contas é fazer a queima do fogo, né, dos fogos de artifício. Então, poderia também esse artigo, esse parágrafo 2º, esbarrar nessa questão da isonomia, né, é um outro aspecto que a gente pondera. Mas sempre partindo do decreto, né, do artigo 170 da Constituição e desse decreto-lei que fala que é permitida a produção e a queima de fogos de artifício no Brasil todo, né? Até destaquei aqui no parecer que a venda é permitida até para menores, né? Dependendo da graduação do artefato, até menores poderiam queimar livremente. E é lógico que vão ser aqueles traques, aqueles talinhos, aquelas bombinhas menores, né? Então, hoje o Brasil está assim, já tem em trâmite no Congresso um projeto diferente e, realmente, se a Câmara quisesse avançar com o projeto e fazer uma interpretação própria, que nem tem em outros municípios, ficaria sujeito o projeto de lei a ser alguém que tenha legitimidade a invocar ou não uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei municipal, ou o próprio prefeito vetar, se assim entender, quando chegar o momento dele no processo legislativo. Né? Senhor presidente, só minha última participação, para não estender mais. Eu acho tudo isso muito pertinente às discussões, até em relação a esse parágrafo, né, para poder ser melhor redigido, talvez, essa questão, mas, rapidamente, novamente voltando. Diferença entre o projeto de lei do sossego e esse projeto em relação à polícia, ao poder de polícia. Quais são? Doutor Guerroni. E a segunda situação, é a pergunta que eu fiz antes que não foi respondida. Se não existisse o decreto de lei normatizando venda, tal, soltura, se não existisse só a Constituição Federal, né? Ali fala naquele parágrafo único que salvo a existência de outras leis, ou seja, salvo a existência de uma lei municipal, ela resolveria o problema. Seria isso? Ela normatizaria a situação. Sim. Se não existisse o decreto de lei. Sim. Acredito que aí o município, não havendo outra lei, né, e você teria previsão constitucional, que é livre o exercício de qualquer atividade econômica, salvo nos casos previstos em lei. Então, a lei ou federal, ou estadual, ou municipal colocaria limite nisso. Acredito também, né, que a iniciativa dessa lei deveria ser do Poder Executivo, por estar tratando de poder de polícia. Mas qual é a diferença entre a proposta da Lei do Sossego, que foi aprovada nessa casa, e esta lei, em relação ao poder de polícia? Vamos partir para essa parte. Em relação à Lei do Sossego, na verdade, quem fez a análise jurídica do caso, acho que foi o doutor Gustavo, né, que trabalha com a gente no jurídico, e eu não lembro agora de cabeça os fundamentos próprios daquele parecer, né? E também não lembro de cabeça os termos próprios daquela lei. Então, eu não sei se dentro do projeto de perturbação do sossego, né, dessa lei municipal, porque o que a nossa estrutura constitucional prevê? Prevê competências privativas para a União e competências complementares e suplementares para os estados e municípios. E prevê também a chamada competência concorrente. Então, tem matéria que só a União pode legislar, exemplo clássico, direito do trabalho, direito civil, penal, então, a competência privativa, e depois, em alguns casos, as competências são concorrentes, né? Então, a União fala um pouco naquele assunto, o Estado fala uma parte, e o próprio município, na suplementar, também pode falar. Então, eu não sei se o projeto de lei sobre o sossego, ele acabou tendo um caráter de lei complementar, ou concorrente, dentro da competência concorrente ou complementar, né? Ou se até poderia esbarrar na mesma indagação que hoje está em debate nessa reunião. Então, eu não consigo manifestar agora, por não ter emitido parecer, e não lembrar os textos da lei, que no direito, né, tudo que está escrito faz toda a diferença, né? Mas, provavelmente, acredito eu, que a análise do jurídico deve ter ido por esse caminho, que da forma como foi legislado, estava-se conseguindo legislar concorrentemente ou suplementarmente a legislação federal. Me parece que seria por aí, não posso, né, falar isso agora com convicção. Senhor presidente, deixa eu só contribuir aqui com a discussão. No projeto de lei da perturbação de sossego, que foi de minha autoria, lá falava de um convênio que a Prefeitura faria com a Polícia Militar e a Guarda Municipal. O projeto foi aprovado, virou lei, foi sancionado pelo prefeito dia 6 de setembro
do ano passado, Lei 3.200. E depois precisaria, então, da regulamentação, ser feito o decreto de regulamentação. Até então, a gente estava lutando para que esse decreto saísse. Por fim, agora no começo, no final de fevereiro, começo de março, o prefeito Rodrigo assinou o decreto de regulamentação, o senhor Alfredo, como secretário de governo, também assinou o decreto e foi publicado agora, na Páscoa, o decreto de regulamentação foi publicado. A Cláudia, minha assessora, então, imprimiu hoje o decreto de regulamentação, tem 6 folhas, eu ainda não li, mas eu já encaminhei para o nosso jurídico, porque numa conversa que eu tive com o Renan Longuinho, que é o procurador, ele me falou algumas coisas que estariam nesse decreto, que eu falei, nossa, Longuinho, será que não está fugindo um pouco da lei que nós aprovamos? Será que esse decreto ele está, de fato, conversando com a lei que foi aprovada? Então, eu pedi agora, hoje, para o doutor Gustavo, que foi o que fez o parecer do projeto de lei, para, comigo, avaliar o decreto de regulamentação para ver se realmente há uma conversa entre decreto e lei aprovada. Então, eu não li ainda o decreto, vou ler com ele essa semana, e aí eu posso dizer sobre essa questão do poder de polícia com mais propriedade. Mas, no projeto de lei, ele falava de um convênio que seria feito com a Polícia Militar e a Guarda Municipal para, então, eles fiscalizarem. Caso alguém se sinta perturbado, eles ligariam para a Polícia Militar ou a Guarda Municipal, solicitando a presença da autoridade para registrar o boletim de ocorrência e, enfim, ser encaminhado para a Prefeitura para que ela tomasse as devidas providências. Tenente Mello? Uma contribuição, eu acho que eu sei responder a dúvida do vereador Zambrana. A lei do silêncio, ela não limitou nada. O limite já havia, ele só regulamentou para que houvesse multa, que foi exatamente o que o advogado falou, né? Ou seja, uma casa, um estabelecimento, para poder ter música, ela tem que ter cumprir uma série de regulamentos, que uma residência normalmente não cumpre. E a lei do silêncio veio exatamente para exigir isso, em caso de alguém se sentir impedido. Então, não houve uma limitação do direito, a limitação já há, né? Apenas veio para regulamentar uma multa ou uma punição. Eu acredito que seja essa a questão. Ainda em discussão, vereadora Mônica? É só contribuir aqui também. Eu tenho o texto aqui do parecer do projeto do vereador Marcelo Klaus. Ele se refere à polícia administrativa. Então, é isso que eu gostaria de perguntar para o doutor. O que vem a ser, então, esse poder de polícia administrativa? Qual que é a diferença nos dois projetos? Porque aqui fala, no presente caso, as regras de polícia administrativa, estabelecendo procedimentos sobre perturbação do sossego, são tipificadas na Lei de Contravenção Penal. E dos crimes ambientais, são complementares. E inclui-se na competência municipal, que pode criar regras entendendo que existe uma possibilidade de ocorrência de perturbação ao sossego público local. Ao que parece, o projeto que trata da questão do silêncio, né, da perturbação do sossego, até pela leitura que a senhora fez desse texto, parece que realmente esse projeto provavelmente está nessa linha que eu falei, dentro de uma competência concorrente ou suplementar do município de tratar do tema. Então, parece-nos que, pelos que está sendo exposto aqui, que o projeto de lei municipal ele está em consonância com a lei federal, com o decreto que trata até do crime de perturbação do sossego, e acrescenta algo que seria permitido com base naquele princípio do artigo 31 da Constituição, que é o do interesse local. Então, ele estaria alinhado com a legislação federal, é o que me parece nessas análises. O texto que a senhora lê diria isso, que esse projeto municipal está entrando na lacuna, vamos dizer assim, que a legislação federal permite. A sensação que eu tenho é essa. Porque, quando a gente faz esse confronto, o maior exemplo disso são as ações diretas de inconstitucionalidade,
que alguma lei é aprovada até no nosso Congresso Nacional, com toda a estrutura que aquelas casas de leis têm, e muitas vezes alguma entidade, né, competente propõe uma ação para declarar inconstitucional aquela lei, justamente porque ela não está conforme a Constituição, né? Então, o que a gente está trabalhando é justamente isso aqui. Talvez essa lei na área ambiental do sossego, ela está justamente em consonância com a Constituição e com a lei federal que trata do silêncio e da perturbação. Então, eu acho que a diferença é essa, né? Tá em consonância. E a lei de contravenção penal também prevê a queima de fogos de artifício e até pena de prisão simples ou multa. Então, a lei também, contravenção penal, tem essa previsão. O que acontece na relação à lei penal, que a senhora estava citando agora há pouco também nessa fala, o que a gente tem no modelo jurídico nosso é que a atividade é permitida. A partir do momento que você extrapola o exercício do seu direito, você pode estar cometendo um crime, cometendo uma contravenção. E aí vem a previsão de prisão e multa, né? Vem as penalidades. Então, assim, há um direito de queimar o fogo de artifício, de utilizar, mas se houver um excesso, algum erro, alguma ilegalidade no exercício desse direito, vem essa lei penal e atua sobre aquela pessoa que estava exercendo direito. Assim, numa visualização bem prática, é igual a lei de trânsito. Você pode pegar seu carro e conduzi-lo numa via, desde que no limite de velocidade e demais normas de segurança. Quando você ultrapassa o limite de velocidade ou qualquer outra norma de condução, aí aquilo que era um direito seu, você sai da licitude e entra na ilicitude. Você pode ser multado, ter o carro apreendido, se você causar um acidente, até ser preso, né, dependendo do que... Então, seria o mesmo exemplo nessa linha que a senhora está colocando. A lei penal também, a lei ela vem a tutelar o excesso do exercício do direito. Esse direito é exercício com limite. A lei municipal não poderia complementar como a lei municipal do vereador Marcelo está complementando a outra lei? A nossa lei de fogos de artifício não pode complementar a lei de contravenção penal a respeito da queima de fogos de artifício? Não, porque a lei de contravenção penal, se você for tratar de matéria penal, é competência exclusiva da União. Se você fala em crime, contravenção, é competência da União. Você consegue entrar, né, o município consegue entrar nessas áreas quando ele trata alguma questão adjacente. Uma questão de fiscalização, alguma providência formal, administrativa, a parte, vamos dizer, administrativa quase que civil da lei, né? A parte penal é competência exclusiva da União. Então, esse é um direito que existe e tem alguns limites para ser exercido esse direito sobre a queima de fogos. Eles já estão delineados na lei federal, né? No decreto federal, que é decreto-lei, é mesmo efeito de lei, né? E a lei municipal, se for viável até um estudo que ela entre em consonância com esse decreto, a Câmara poderia iniciar talvez um trabalho nesse sentido. Nós colocamos o jurídico à disposição para colaborar nisso, porque o direito é muito dinâmico, você vê que um assunto dá um debate enorme. Então, nós colocamos à disposição também para fazer uma análise nesse sentido, se for de interesse, né? Só uma última colocação. Então, citando uma outra lei, então, que não a de contravenção penal, que segue nessa linha penal, a lei de crimes ambientais, então, também, que fala sobre causar poluição de qualquer natureza em nível tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem mortandade de animais ou destruição significativa da flora. O nosso projeto não pode complementar também a lei de crimes ambientais? Entendi. O que acontece? Essa limitação na lei federal dos crimes ambientais, ela estabelece um fato que é causar, constrange, qual que é a palavra mesmo? Causar danos à saúde, né? Algo assim. Então, no direito penal, existe um negócio chamado tipo penal, que é aquele fato, aquele ato, aquele verbo que realmente caracteriza o crime. Então, se alguém, ao soltar fogos de artifícios, derrubar uma árvore, qualquer medida nessa área ambiental, estiver agindo ilicitamente, ele vai responder por esse crime da lei ambiental. Então, já está tutelado.
O que a lei faz, ela dá um comando genérico e quem se enquadrar no mundo de fato, que realizar aquela conduta, vai ser punido. Então, a nossa lei ela não vai complementar isso, porque nós não podemos aumentar ou diminuir a pena ou limitar o fogo de artifício por causa disso. O que acontece é que se um fato causou esse dano que a senhora falou, essa pessoa tem que ser processada, apurado se foi crime, e aí ela é condenada no que essa lei fala. Só que para você ser condenado por um crime, ou ser obrigado, por exemplo, a indenizar alguém, tem que ter um ato ilícito, tem que ter uma conduta fora da lei. Então, se a pessoa que está soltando fogos de artifício dentro da lei, ela não cometeu crime nenhum. Ainda que a gente sabe que no campo prático o barulho pode ser ofensivo para animais, para crianças e tal. Aí você teria que criar um processo próprio para aquela pessoa responder. Não dá para criar algo assim que viesse a vedar isso genericamente, entendeu? Doutor, ainda temos o decreto federal número 2848, que também trata, e é um decreto, que trata sobre pena de reclusão e multa para quem expor a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou substância de efeitos análogos. A nossa lei pode complementar esse decreto? Numa primeira análise, me parece que o decreto já é suficiente para tratar a matéria, porque nós não podemos entrar nessas competências penais. Então, o exemplo, esse artigo é muito bom para a gente exemplificar. Quando você fala, por exemplo, de um depósito de gás de cozinha, né? Esses depósitos de botijão de gás. Por exemplo, nós temos aqui perto de nós a fábrica de explosivos em Piquete. Essas fábricas e esses depósitos, eles estão correndo o risco de fazer isso que a lei falou. Um posto de gasolina, causar uma explosão e aí matar alguém ou causar um dano patrimonial, uma lesão corporal. Se isso acontecer, o proprietário daquele depósito, de quem exerce essa atividade, vai responder, tanto por crime, se for o caso, se enquadrar nisso aí, quanto as indenizações pelos prejuízos. Então, nós não temos uma lei que fala assim, então você não pode mais ter um depósito de gás porque tem o risco de se explodir e causar o dano em alguém. A lei não pode, porque para você tolher o direito subjetivo de alguém, os doutrinadores no direito administrativo, eles ensinam que a regra é que não se tolhe, não se extingue direito subjetivo. Você tutela, você limita. Então, se a Constituição fala, você tem um direito subjetivo de reunião, você pode ir lá na rua e reunir. O que a lei faz, a própria Constituição faz, desde que você avise, não é nem autorização, você avise previamente ao poder público, porque ele vai ver se não vai tumultuar o trânsito, ou ele vai desviar o trânsito, vai levar segurança, ele não vai nem te impedir de reunir naquele local. A mesma coisa aqui, você não pode impedir que alguém tenha um depósito de gás, fabrique munição, pólvora, pelo menos com as leis federais que nós temos no Brasil. Agora, se acontecer o dano, igual a senhora falou, que é o que está nessas leis, essa pessoa responderá. Então, com a lei municipal, não poderia adentrar nessa área, nessa seara, porque iria ofender a competência da União, né? Seria matéria de natureza penal. Muito obrigado, doutor Ghiaroni, pela sua contribuição nessa reunião. Eu sinto que chegamos à beira da exaustão da discussão do projeto, né? Acho que é muito válido esses tipos de discussões, mas para mim aqui ficou claro, como membro e, na ocasião, presidindo a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, nós não entramos no mérito do projeto. Então, o parecer apresentado pelo relator é desfavorável. Eu sinto que, se nós votarmos, então, o parecer, existe a possibilidade do projeto ser interrompido, diante do pedido da vereadora Mônica, de se dar maior possibilidade de discussões. Foi até citado no seu discurso a possibilidade de convocar audiências públicas, não é isso? Um esclarecimento para mim, presidente. Quando se vota o parecer, deu um parecer contrário, desfavorável, foi votado, ele já interrompe o andamento do projeto de lei. Continua o projeto de lei, mesmo votando... Não, desculpa. Votando a favor do parecer, ou seja, o parecer é contrário, dizendo que é inconstitucional a lei, certo? Na verdade, ela pode reformular a lei e dar entrada este ano ainda nesta casa. Porque quando é votado e é negado no plenário, né, só na outra legislatura. Agora, estou dizendo o seguinte, doutor Ghiaroni, quando o parecer é contrário ao projeto, ou seja,
há uma inconstitucionalidade. Aqui na comissão, ele já é barrado na comissão. É possível que a própria autora possa refazê-lo e entrar ainda este ano? Existe uma previsão no regimento interno que a matéria que for rejeitada só pode entrar no ano seguinte. Mas tem uma exceção no regimento que fala salvo se tiver concordância, acho que 2/3 dos vereadores, e não sei se também falei no interesse público relevante, alguma coisa assim. Uma coisa meio de urgência. Eu posso identificar depois esse... É uma curiosidade, porque eu vejo assim, muitas vezes, quando há um parecer contrário de alguma comissão, né, eu vejo, quando na leitura do parecer, na hora da sessão, vejo vereadores retirando o projeto. Né? Então, essa é a minha pergunta, é justamente se isso é pertinente ou não, se essa retirada de projeto na hora da leitura, antes da leitura do parecer, se isso salva o tema, ou... Entendi. Ele, na verdade, não salva, já cai essa regra que ele só pode Então, voltar tá bom, no próximo ano. Eu vejo isso, os colegas às vezes retirando naquele momento, né, antes da leitura, então não. Tem uma exceção no regimento que fala, salvo se 2/5 ou 2/3 aprovarem, e acho que ainda combinado com uma relevância do interesse público urgente, podemos até olhar depois especificamente esse dispositivo para falar exatamente o que é. A regra geral é que só voltaria no próximo ano. Muito bem. Então, vou colocar o parecer em votação pelos membros da Comissão de Constituição, Redação e Legislação, com exceção do vereador Kleber Davi, que é coautor do projeto. Então, o parecer ao projeto 4266, que disciplina a utilização de fogos de artifício no município de Itajubá e da outras providências, pelos membros da Comissão de Constituição, está em votação. Aqueles que estão favoráveis ao parecer, permaneçam como estão. Okay. O parecer está aprovado por 2 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Fabrício Machado. Bom, dando continuidade, o último projeto 4280, que institui o programa de creche para idosos no âmbito do município de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Kleber Davi. Eu gostaria de solicitar à técnica legislativa Débora Lemes que procedesse à leitura do parecer 4280. Agradecendo mais uma vez a participação do Dr. Guiaroni. Muito obrigado, doutor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.280. Os entes políticos possuem dever fundamental de buscar a promoção e efetivação dos direitos sociais em prol do bem-estar da coletividade, obedecidos os parâmetros delineados na Constituição. Referente ao assunto, a Constituição reserva capítulo específico direcionado à família, criança e ao idoso, sendo certo que o parágrafo 1º do artigo 5º ainda garante a aplicação imediata das normas definidoras de direitos fundamentais. Ou seja, independentemente de produção legiferante infraconstitucional. Nesse contexto, foi editada pela União a Lei 10.741, Estatuto do Idoso, que confere concreção a esses princípios, impondo à família, à comunidade, à sociedade e ao poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito da vida e à saúde, dentre outros. Por sua vez, os capítulos 5º e 6º da mencionada lei já garantem ao idoso o acesso à cultura, à educação, ao trabalho e à profissionalização. Apesar de toda a importância tratada no projeto em análise, o exercício da competência e outras peculiaridades relacionadas a proposituras deverá obrigatoriamente observar requisitos necessários para cumprimento do devido processo legislativo. Em primeiro lugar, destacamos que a Constituição é bem clara em relação ao início de programas ou mesmo a sua inclusão nas peças orçamentárias. O artigo 167, inciso 1º, diz que são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Considerando a própria ementa do projeto que dispõe sobre a instituição do Programa de Captação e Doação de Remédio, forçoso entendemos que o mesmo, anterior à lei, deverá estar previsto nas peças orçamentárias do município para respeitar a compatibilidade necessária exigida pela Carta Maior. Com efeito, após a devida inclusão do novo programa nas peças orçamentárias, o projeto passará a atender questão primordial referente aos recursos financeiros responsáveis pela execução da lei, nos termos apresentados no próprio artigo 5º do projeto. Sem a inclusão nas peças orçamentárias, o programa não traz, de fato e legalmente, indicação da fonte de recursos para sua fiel execução. Em relação à criação
criação, a iniciativa e a atribuição de matérias típicas de gestão, também existe considerável discussão sobre a iniciativa parlamentar em projetos dessa seara. Os tribunais, com muita propriedade, vêm considerando inconstitucionais normativas municipais que tratam de assuntos relacionados à gestão e inerentes à administração do Poder Executivo. Ao caso em análise, podemos relacionar a obrigação contida no próprio objeto, obrigando o Executivo não só em instituir, criar o programa creche para idosos, como também na exigência de que o atendimento será feito por uma equipe formada pelo menos um médico, um nutricionista, além de outros profissionais da área de saúde. Não obstante a louvável intenção, o projeto de lei de iniciativa parlamentar representa violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, encartado no artigo 2º da Constituição Federal, pelas razões a seguir aduzidas. Como é sabido, o estabelecimento de ações governamentais deve ser realizado pelo Poder Executivo, pois a implantação e execução de programas constitui atividade puramente administrativa e típica de gestão, logo inerente à chefia do Poder Executivo. Assim, cabe exclusivamente ao chefe do Executivo, no desenvolvimento de seu programa de governo, eleger prioridades e decidir se executará esta ou aquela ação governamental, seja aqui ou acolá, seja dessa forma ou de outra, seja por um breve período ou por prazo mais longo, definido, dentre outros pontos, as metas a serem cumpridas e a clientela a ser atendida. Por conseguinte, tem-se que os atos de mera gestão da coisa pública sujeitam-se único e exclusivamente ao julgamento administrativo da conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cuja prática não se sujeita à oitiva autorização ou controle prévio do Legislativo, Tribunal de Contas ou qualquer outro órgão de controle externo. Com efeito, é incompatível com o ordenamento constitucional e principalmente com o princípio da separação dos poderes qualquer ato legislativo que tenha por escopo disciplinar matéria de lei cuja iniciativa é exclusiva do Executivo ou que venha autorizar o chefe do Executivo a executar determinada tarefa que, para ser realizada, prescinde de autorização do Poder Legislativo. Esta grave inconstitucionalidade, resultante da desobediência ao devido processo legal, que também deve nortear todo o processo legislativo, viola a regra da Constituição, que exige para o seu início a discussão de uma prévia justificação do chefe do Executivo. Voto do relator. De todo exposto, apesar de louvável a iniciativa apresentada, opinamos pela inviabilidade jurídica na tramitação do projeto de lei 4.280, informando que o assunto objeto da proposta poderá ser encaminhado via indicação ao chefe do Executivo. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Muito obrigado, Débora Lemes. O parecer ao projeto 4280 encontra-se em discussão. Em votação, o parecer que é desfavorável ao projeto 4280, que institui o programa de creche para idosos no âmbito do município de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Kleber Davi, encontra-se em votação. Aqueles que estão favoráveis ao parecer, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado por unanimidade, com exceção da votação, com exceção do voto do vereador Kleber Davi, que é autor do projeto. Eu encerro aqui, então, a minha participação como presidente nessa comissão e repasso a presidência da comissão ao vereador Kleber Davi. Obrigado, vereador Renato. Só registrando o projeto 109/2018, que teria ser lido seu parecer hoje também, foi retirado pelo jurídico, atendendo alguns pedidos também em função do adiantado da hora. Nós vamos transferir também a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 100/2016. Ok? Adiantou muito, o pessoal tem compromisso, então nós vamos marcar uma nova data para a leitura desse parecer. Eu já conversei com a diretoria, acho melhor porque as pessoas têm compromisso e não vai prejudicar o andamento. Ok? Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Boa tarde a todos. Eu queria apenas aproveitar, já que vai adiar o assunto do projeto de lei complementar número 100, e sugerir que fosse visto com o legislativo para que o outro projeto, que fala de 101, que fala de uso e ocupação de solos, para que tentasse fazer tudo junto, okay, a partir de agora, da comissão e no restante da tramitação. 101. Já que ficou para depois, que ajunte o 101. Os dois devem caminhar em conjunto. Esse é o correto. É mais produtivo. Exato. Ok, então eu agradeço a presença de todos. Nada mais havendo atrás, declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado pela presença de todos.